vez aqui estamos para continuar saboreando este novo documento, que é o Diretório para a Catequese, publicado pelo Conselho para a Promoção da Nova Evangelização. Espero que você possa estar acompanhando, mas também, se não tem conseguido, aqui nós vamos tocando os primeiros pontos deste documento tão interessante. E hoje vamos percorrer 2 capítulos. Precisamos correr um pouco para que não nos alonguemos muito nesta série. E agora, de 2 em 2 capítulos, em breve, nós conseguiremos vencer todo o conteúdo do documento. É justamente nesse capítulo que se vai conhecer melhor sobre a posição da Igreja, sobre a identidade e a vocação do catequista. Todo capítulo é dedicado ao catequista. E nesse primeiro item é lembrado que, em virtude do batismo e da confirmação, os cristãos são incorporados a Cristo e participam de seu munus sacerdotal, profético e régio. São as características também dos presbíteros e dos episcopos, dos bispos. E nós, leigos, participamos através do apoio, da ajuda que nós damos nesse munus que eles exercem com maior responsabilidade no seu dia a dia, mas que nós todos também, batizados, independente da nossa condição, também caminhamos de forma cristã com estes 3 mundos. E ali está interessante porque o documento nos traz essa identidade de um ministério de catequese, que nós exercemos desta forma, de uma responsabilidade que é muito importante dentro da Igreja. No número 111, é lembrado que toda a comunidade cristã é responsável pelo ministério da catequese, mas cada um conforme a sua condição particular na Igreja. Ministros ordenados, pessoas consagradas, fiéis leigos. É bem interessante porque é justamente aquela consciência que deve ser dada. Que não apenas a pessoa no papel de catequista, aquele que é convidado e se dedica a esse serviço, tem esta obrigação. Mas todos, inclusive, é bom relembrar mais uma vez, os pais e os padrinhos. Eles também têm esse chamado a ajudar na caminhada espiritual daqueles que a procuram. No número 113, ali é colocado as 3 forças, as virtudes que, pela unção batismal, nos leva através da fé, que é a virtude maior, mas essas outras forças também nos impelem, nos ajudam a fazer o nosso serviço deste ministério. São elas a memória, o entendimento e a vontade. Vamos trabalhar uma por uma. Testemunha da fé e guardião da memória de Deus, experimentando a bondade e a verdade do Evangelho em seu encontro com a pessoa de Jesus, o catequista custodia, ou seja, cuida, alimenta e testemunha a vida nova que dele vem e se torna sinal para os outros. Então, é através desse movimento de nós sermos guardiões da memória e testemunhas da fé, através da nossa própria conversão, ação e serviço, nós vamos ajudar os nossos catequizandos. Depois vem o entendimento. Mestre Mistagogo, que introduz no mistério de Deus, revelado na Páscoa de Cristo. Enquanto ícone de Jesus Mestre, o catequista tem a dupla missão de transmitir o conteúdo da fé e de conduzir ao mistério da mesma fé. Então, nós somos aqueles que temos também o dever de ajudar as pessoas a caminhar na fé para a aproximação com o mistério.
E, finalmente, a vontade. Porque se a pessoa, pela memória, pelo conhecimento, pela história do povo de Deus e da permanência e ação do Filho Jesus Cristo na Terra para nos salvar, se ela não tiver apenas, se não tiver vontade, ou seja, se tiver apenas conhecimento da história, que é a memória, e o entendimento, mas não houver a vontade, não há o processo de conversão. E assim, lembra que nós somos, no papel, cada um, acompanhador e educador daqueles que lhe foram confiados pela igreja. O catequista é um especialista na arte do acompanhamento. E é isso que nós temos que fazer com aqueles que nos são dados por responsabilidade de serem acompanhados neste processo. No item 2, o documento vai tratar sobre o bispo, que é o primeiro catequista. E no número 114, lembra, o bispo é o primeiro locutor a anunciar o evangelho por meio das palavras e do testemunho de vida. No número 3, lembra dos padres, o presbítero na catequese, como um educador na fé. No número 4, lembra da ação tão importante dos diáconos, principalmente do diácono permanente. E o número 5 lembra da importância dos consagrados a serviço da catequese. No número 6 deste capítulo, ou seja, no 6º item deste capítulo, a partir do parágrafo número 121, trata sobre os leigos catequistas. E lembra também a grande contribuição das mulheres para a catequese. O outro capítulo que nós vamos tratar aqui, que é o capítulo 4, vai falar justamente da formação do catequista. É muito importante que tenhamos em conta que essa responsabilidade que nos é dada, esse direito de serviço que nós gostamos tanto quando somos convidados, despertados por uma vocação de amar e servir em nossas comunidades paroquiais, muitas vezes nos deixa esquecidos de que também se transforma numa grande responsabilidade. E por isso nós precisamos continuamente da formação. A formação é uma verdadeira espiritualidade na nossa ação. Nós devemos sempre estar aprendendo a aprender também para levarmos aqueles que conduzirmos a aprender também da forma que lhes é possível. Por isso, é dedicado todo este capítulo à formação dos catequistas. No número 131, somos lembrados que a formação é um processo permanente que, sob a guia do Espírito e no seio vivo da comunidade cristã, ajuda os batizados a tomar forma, ou seja, a revelar sua identidade mais profunda, que é a de filhos de Deus, em relação de profunda comunhão com os irmãos. Então, é a questão da forma. A formação vem desse nome. Não é uma coisa solta, não é uma coisa dispersa. É preciso que seja dada uma forma. É preciso que tomemos essa forma. E essa forma é aquela também que nos transforma, que ajuda também a transformar o outro no seu processo de caminhada espiritual. Segue, pois, assim dizendo, o número 131, o trabalho formativo age como uma transformação da pessoa, que interioriza existencialmente a mensagem do Evangelho, de modo que ele seja luz e direção para a sua vida e missão eclesial. É muito importante a gente pensar nisso. É preciso se deixar formar, tomar a forma, se conformar em Cristo, ou seja, tomar a forma que Ele nos dá para servir e ajudar na transformação do outro. No item 2 é tratado sobre a comunidade cristã como o lugar privilegiado na formação.
E no parágrafo 133 está assim escrito: a comunidade cristã é a origem, o lugar e a meta da catequese. Muito interessante. Como se remetesse uma só forma, passado, presente e futuro. A origem onde tudo começa. O lugar onde se vive no presente. E a meta, para onde aponta. Principalmente para desenvolver o desejo de pertença à comunidade, que é uma comunidade de comunidades. Assim podemos pensar na paróquia, que é uma família de família. Então, é esse lugar privilegiado onde acontece a formação. É uma comunidade real, rica de dons e oportunidades, mas não ausente de limites e debilidades. Sabemos que existem dificuldades, não podemos esmorecer com isto. Sabemos que é, por vezes, muito desafiante viver em comunidade, como é em família, como é em sociedade. Mas muitas vezes as decepções são maiores, porque há uma grande expectativa na igreja, como se já fosse o próprio céu. E não é. Como se as pessoas fossem todas santos perfeitos. E não são. São santos, mas santos em crescimento, em processo. Nessa realidade comunitária, na qual se faz experiência concreta da misericórdia de Deus, é possível o exercício do acolhimento mútuo e do perdão. Acolhimento para trabalharmos juntos. Acolhimento para recebermos aqueles que vêm até a comunidade. E perdão quando existe o erro. O grupo de catequistas é o contexto real em que cada um pode ser continuamente evangelizado e permanece disponível para novas abordagens formativas. É o que está no parágrafo 134. Então, é importante também que nós passemos a valorizar mais o nosso grupo de catequistas. Porque muitas vezes acontece, acho que acontece em todo lugar, nós ficamos tão presentes nos problemas, no operacional, no tempo, na dificuldade, nas rotinas, que muito mais às vezes parece como que uma equipe de serviço. Mas não é. É um grupo. É um lugar pastoral. É um lugar para nós nos desenvolvermos em relação ao outro, para nos apoiarmos, para vivermos o desenvolvimento da nossa fé, da nossa espiritualidade e da nossa pertença como família, como cristãos irmãos. No número 3 é apresentado critérios para a formação. No parágrafo número 135, são apresentados critérios que servem de inspiração para projetos formativos. São eles: a espiritualidade missionária evangelizadora. Depois, fala da catequese como formação integral. Não pode ser apenas religiosa e espiritual. Temos que ter noção do todo na vida de cada um. O estilo de acompanhamento é muito importante como característica e uma coerência entre os estilos formativos. Também a chamada perspectiva da docibilitas e da autoafirmação. Docibilitas é um conceito. É a disposição de se deixar tocar pela graça, pela vida, pelas pessoas, em uma atitude serena e positiva em relação à realidade, para aprender a aprender. Então, é uma abertura para a graça, para a vida, para as pessoas, de uma forma serena, de uma forma que dê frutos e resultados, de forma realística. A autoafirmação é o que permite ao catequista fazer seu próprio método formativo e saber como aplicá-lo a si mesmo e ao seu serviço eclesial. Existem estruturas prontas, existem metodologias
que nos apoiam, mas é preciso compreender que o catequista se forma também na sua própria experiência, também na sua forma autodidática de acessar documentos da igreja, permanecer sempre em oração, contemplação, silêncio, ouvindo a vontade de Deus, estudo bíblico, leitura orante, reflexão bíblica, tudo isso é importante para o amadurecimento. Existe também, no item F, a dinâmica do laboratório, em que diz a fé se aprende fazendo. Há também as dimensões da formação. É algo muito importante e que é tratado ali a partir do número 136. A formação do catequista contém diversas dimensões. A mais profunda se refere a ser catequista, antes mesmo de ter o papel de catequista. A formação realmente o ajuda a amadurecer como pessoa, como fiel e como apóstolo. Essa dimensão é hoje também traduzida na capacidade de saber ser com, o que revela com a identidade pessoal. É sempre uma identidade relacional. Além disso, para que o catequista desempenhe sua atividade adequadamente, a formação deverá se atentar à dimensão do saber, que implica uma dupla fidelidade à mensagem e à pessoa no contexto em que vive. Por fim, sendo a catequese um ato comunicativo e educativo, a formação não negligenciará a dimensão do saber fazer. Então, veja bem que é tudo muito integrado. É preciso ser catequista, saber, que é a parte do conhecimento, mas também a dimensão do saber fazer, a aplicação que tem sua grande importância. Ser e saber ser com maturidade humana cristã e consciência missionária. É muito importante termos esta consciência. Somos discípulos missionários. Estamos ali não como um professor que desenvolve uma técnica de fazer conhecer uma outra técnica, não para apenas passar um conhecimento científico. Tudo tem sua importância. Mas na fé cristã, nós somos ali como catequistas, discípulos de Jesus e missionários, ou seja, enviados por ele para um serviço. É preciso ter isto sempre em mente, porque isto é parte intrínseca, é o próprio valor da nossa atividade como catequistas. No número 139 está lembrado que, na dimensão do ser, o catequista é formado para se tornar testemunho da fé e guardião da memória de Deus. O catequista, lembra-nos também, é uma pessoa de referência. E ali está um cuidado muito forte, que esse papel seja vivido no mais absoluto respeito à consciência e à pessoa do outro, de modo a evitar todo tipo de abuso, seja ele de poder, de consciência, econômico ou sexual. Somos servos de Deus. Temos que exercer o papel de acordo com este amor de grande valor, que é a própria pessoa de Deus. Deus é amor. Temos que sempre lembrar disto. O saber diz respeito à formação bíblico-teológica e conhecimento da pessoa humana e do contexto social. Nós temos que ter este saber. Temos que conhecer um pouco de Bíblia, um pouco de teologia. Isto está tão desenvolvido, tão acessível em tantos lugares, principalmente na internet. Temos que ter cuidado para irmos às fontes seguras. Mas também é importante o desenvolvimento de uma formação sobre a pessoa humana e o contexto social em que ela vive.
Para isto, precisamos ter muita percepção. Então, fontes importantes para nós: as Sagradas Escrituras, e principalmente buscarmos aquelas Bíblias que são próprias e prontas para o estudo, notas de rodapé, com textos que nos ensinam bastante sobre cada livro. E também existem livros que nós podemos ter acesso que explicam um pouco de cada um daqueles livros da Bíblia. Então, aqueles que usamos mais, nós devemos nos preparar para conhecer qual é o contexto histórico, a mensagem, os objetivos de cada um daqueles livros. Existe também a importância de conhecermos o catecismo da Igreja Católica. O documento também fala de catecismos de cada igreja particular, quando existe, mas aqui no Brasil nós adotamos esse que é o catecismo da Igreja Católica, que foi ali no pontificado de João Paulo II, renovado e dado a todos nós para termos acesso. Também está disponível nos diversos sites da Igreja, no próprio site da Santa Sé, vatican.va. E também os documentos do magistério da Igreja. São aqueles documentos feitos pelos papas e que servem como ensinamento. Eles atualizam o ensinamento bíblico. Eles colocam no presente, no contexto das necessidades e também dos desafios atuais. Um exemplo do mais recente é justamente a carta encíclica Fratelli Tutti do Papa Francisco. E também eu sempre recomendo o primeiro documento dele que orienta, que mostra que é um plano pastoral de todo o pontificado dele, que é a Evangelii Gaudium, traduzida como a alegria do Evangelho. Ali no número 146, o novo documento vai dizer que, junto com a fidelidade à mensagem de fé, o catequista é chamado a conhecer a pessoa concreta e o contexto sociocultural em que vive. Temos que lembrar que estamos lidando com pessoas. Elas têm as suas histórias, elas têm as suas alegrias e as suas dores. Elas vivem em um determinado contexto. E é preciso conhecer e respeitar tudo isto. A questão do saber fazer está ligado à formação pedagógica e metodológica, que nós também devemos procurar. Também é interessante que as dioceses ou arquidioceses, que as regiões episcopais ou mesmo a paróquia forneça esse desenvolvimento. Porque nós precisamos do mínimo, não tanto, mas de um mínimo para também aprendermos a transmitir conhecimentos. É óbvio que não é uma escola, não é um curso e nem pode ter essa característica. Mas há momentos de formação em que, tanto quanto melhor for o nosso desenvolvimento e a nossa capacidade de transmitir a mensagem, melhor será recebido pelos catequizandos. No número 148 é dito que, na dimensão do saber fazer, o catequista se forma para crescer como educador e comunicador. E hoje em dia, nessa função de comunicador, nós temos instrumentos ótimos de aplicativos na internet que facilitam a nossa comunicação com eles. Mas cuidado, é preciso saber usar. É preciso usar com bastante cuidado, é preciso não ficar sendo apenas uma pessoa que transporta mensagens, que replica conteúdos, até porque muitas vezes há falsidades em alguns conteúdos. É preciso prestar atenção às fontes e ter o cuidado com os excessos. A comunicação deve ser clara, límpida e verdadeira sempre. No número 149, é lembrado
que a formação pedagógica do catequista tende a amadurecer nele algumas aptidões, incluindo a capacidade de liberdade interior e gratuidade de dedicação e coerência para poder ser testemunho crível da fé. A competência na comunicação e narrativa da fé, como habilidade de apresentar a história da salvação de maneira vital, para que as pessoas possam se sentir parte dela. E também o amadurecimento de uma mentalidade educacional. A gestão serena das relações educacionais e também a capacidade de elaborar um itinerário de fé, um caminho e um plano de ação realista. Temos que ter muito cuidado para não sonhar muito, colocar muita coisa no papel e, no fim, não conseguirmos passar a mensagem. O item 5 trata sobre a formação catequética dos candidatos à ordem sagrada, aplicada àqueles que vão seguir o presbitério, e os centros de formação, no número 6. Para que nós possamos nos situar, já vimos a primeira parte, assim, concluindo hoje, que era sobre a catequese na missão evangelizadora da igreja. É isto que completamos hoje. No primeiro episódio vimos uma introdução, percorremos os 4 capítulos hoje, justamente que fala sobre a catequese no aspecto de missão evangelizadora. Vimos a revelação e a sua transmissão, vimos a identidade da catequese, hoje tratamos sobre o catequista e a formação dos catequistas. Naturalmente, o volume de informações é amplo, e aqui não se esgota tudo. Aqui é muito mais, como está colocado, para saborear, para dar vontade de conhecer mais. E como lembra o próprio documento, apesar das inúmeras informações, há que se ter também o cuidado de uma aplicação adaptada de acordo com cada realidade. Passaremos, a partir do próximo vídeo, a segunda parte, que trata sobre o processo da catequese e a nossa continuidade. Continuaremos aqui, portanto, para amar e servir, não para a nossa própria vitória, mas para a maior glória de Deus. Este é todo o objetivo. Esta é a nossa missão. Espero que esteja acompanhando. Se não viu os episódios anteriores, aqui na descrição vai ser fácil achar onde há um link para se ter acesso aos primeiros vídeos e vamos passo a passo compreendendo, tendo vontade de conhecer mais este novo diretório. Até a próxima ocasião.